partindo para uma outra experiência que muita gente já conhece a história, o senhor foi praticamente um idealizador quando trouxe à tona definitivamente toda a questão da Operação Prato. Sim. Hoje muita gente fala sobre isso, se tornou um caso mais do que público, mas acredito que se não tivesse sido aquele seu feito, juntamente com o Marco Petit, na época, hoje talvez a Operação Prato chupa-chupa seria uma simples lenda urbana, minha opinião, se não tivesse sido trazido à tona daquela forma. Eu gostaria que o senhor relatasse aqui para nós, é uma história que todo mundo já conhece, né? Existem vários especiais, mas como foi que o senhor conseguiu, na época, chegar até o coronel William G. Holanda e, o mais difícil ainda, fazer com que ele falasse? Essa foi a parte fácil. Que na verdade, ele que me procurou. Eu tentei localizá-lo, eu fui a primeira pessoa a falar sobre a Operação Prato. Eu conheci esse assunto, descobri a Operação Prato, revelei a Operação Prato, que era uma coisa conhecida muito restritamente em Belém. E eu trouxe esse assunto nacionalmente nos anos 80. Sim. Claro, tentei falar com o Holanda, mas ele não queria, não podia me receber. Várias vezes. Até que em 1997, eu apareci num programa fantástico e falando sobre a Operação Prato. E apareceu no GC lá, Ademar Jevaer, o grande caçador de documentos ufológicos oficiais, uma babadeira dessa. E eu falei no Fantástico sobre isso aí, e no dia seguinte, o Holanda, que foi o comandante da Operação Prato, me liga. A secretária passa, ó, tem um tal de Holanda na linha aí, ó, querendo falar com você. Eu falei, ih, caramba. Primeiro eu pensei, deve ser trote de algum amigo meu, que sabia que eu queria muito conversar com o Holanda, ou então se for ele eu vou tomar uma bronca. Mas que nada. Ele veio me parabenizar pelo meu trabalho, disse que eu estou fazendo a coisa certa, divulgando a ufologia, divulgando a Operação Prata, etc. E tal, e que se perdoou por não ter podido me receber no passado, né? Porque ele estava comprometido, nas palavras dele, ele estava comprometido com o governo americano, desculpa, com o governo brasileiro, com a aeronáutica, sim. Né? E em função disso, ele não podia me receber, falar nada. Mas naquela ocasião, quando ele me ligou, ele podia. Ele não tinha mais compromisso, ele estava na reserva. Ele falou, se você quiser saber tudo sobre a Operação Prato, para você eu conto. Vem aqui à minha casa. Ele morava numa praia em Cabo Frio, no litoral fluminense. Vem aqui à minha casa, que eu fico aqui na minha casa, eu te conto tudo. E eu fui com o Marco Petit e ficamos 2 dias convivendo com ele, em que ele contou tudo. Mas tudo mesmo. E a história do Coronel Holanda mudou a trajetória da ufologia brasileira e, consequentemente, da mundial. Então, eu me sinto muito feliz de ter ajudado nesse sentido, porque não sei se ele daria uma entrevista a outro ufólogo. Ele decidiu dar a mim. E se ele não desse entrevista para ninguém e levasse para o túmulo aquilo que ele tinha para falar e que falou para mim? O senhor acredita de fato no suicídio do coronel? Sim, acredito. Ele era um homem muito deprimido. Ele já havia tentado suicídio antes 3 vezes. Então essa conversa que ele foi suicidado pelo serviço secreto, isso é bobagem. Porque se fosse assim, eles teriam que suicidar o Jevaer e o Petit. Porque foi para nós que ele contou. Além do que, não é uma coisa muito inteligente suicidar o cara depois de ele ter contado, né? Com certeza. Você suicida o cara antes de ele ter contado, para ele não contar. Depois que o fato se deu, não tem o que fazer, né?